Se você já passou por aquela situação onde se pergunta se está vivendo uma pegadinha, mas ninguém aparece para gritar, é brincadeira. Então fica comigo até o fim dessa história. E se em algum momento você pensar, isso parece coisa da minha família, deixa um comentário. Eu preciso saber que não sou a única. Meu nome é Helena, tenho 34 anos, sou psicóloga, e durante a maior parte da minha vida, fui considerada a equilibrada, aquela que resolve, que entende, que cede. A filha que não dá trabalho, que não levanta a voz, que sempre está disponível. É engraçado como esse título parece elogio, até o dia em que você percebe que ele só existe para justificar o quanto te colocam em último lugar. A minha família nunca foi escandalosa. Somos daquelas que sorriem nas fotos, vão à missa no domingo e discutem passivamente por mensagens no grupo do WhatsApp. Meu pai, Luiz, é um homem silencioso que acredita que a paz vale mais do que a verdade. Minha mãe, Regina, é o tipo de mulher que se define pela aparência da família. E se algo está fora do script, ela reescreve sem consultar os envolvidos. Já minha irmã mais nova, Débora, é o centro emocional da casa. Dramática, impulsiva, sempre protegida por um manto invisível que a isenta de responsabilidades desde que nasceu. Daniel, meu noivo, é meu parceiro há 6 anos. A gente construiu nossa vida devagar, como quem cuida de uma planta que floresce com o tempo. Decidimos casar depois de uma viagem em que dormimos num chalé minúsculo, sem Wi-Fi, e ainda assim passamos dias incríveis. A proposta foi simples, o anel veio depois, e o casamento começou a ser planejado com tudo o que fazia sentido para nós. Poucos convidados, natureza, comida feita por amigos, música de gente próxima. Cada detalhe com a nossa cara. Levamos 2 anos organizando tudo. Nada de ostentação. Escolhemos uma fazenda antiga no interior, restaurada por um casal de senhores que também casaram ali há 50 anos. Era mais do que um evento, era um símbolo. E estava tudo pronto. O vestido da minha avó, que eu reformei com uma costureira paciente. A lista de convidados escolhida a dedo. Um coral de vozes femininas. O perfume das flores que me lembrava minha infância. Faltavam 3 meses para o casamento quando minha irmã apareceu no almoço de domingo com uma novidade. Havia sido pedida em casamento. Um noivado recente com um rapaz que mal conhecíamos, da mesma comunidade religiosa da minha mãe. Ela chegou contando a história como se fosse roteiro de filme. O pedido num restaurante caro, a caixinha com a aliança, a oração dos dois no fim da noite. Minha mãe chorava de emoção. Meu pai dizia, olha só que bênção. Eu sorri e dei parabéns, de verdade. Fiquei feliz, porque apesar das diferenças, eu queria que Débora se encontrasse, que tivesse estabilidade. Só não imaginava o que viria depois. Na semana seguinte, minha mãe me chamou para um café, só nós duas. Achei que fosse coisa trivial. Mas percebi que não seria quando ela começou a conversa com um eu sei que você é compreensiva. Ela respirou fundo, tocou minha mão e disse, filha, eu pensei muito antes de te falar isso, mas queria que você considerasse algo que pode parecer loucura à primeira vista. Fiquei em silêncio. É sobre o casamento. A data de vocês é perfeita. A locação, tudo já está encaminhado. E bem, a Débora está com tudo muito em cima. O noivo dela tem família grande, expectativas altas. Você já vive com o Daniel, já tem uma estrutura. Não acha que poderia esperar mais um pouco? Eu pisquei, confusa. Como assim, mãe? Você poderia ceder o lugar. A data, a estrutura. Ela usaria tudo, inclusive o vestido da vovó. Depois vocês podem reorganizar, fazer algo mais íntimo, só para vocês dois. Já viver juntos, entende? Não muda muita coisa. Senti o chão recuar. A xícara na minha mão parecia pesada. Olhei para ela tentando entender se aquilo era sério. E era. Você está sugerindo que eu desmarque meu casamento inteiro para que a Débora use tudo? Ela assentiu, com o rosto calmo. Seria lindo. Um gesto de união. Um presente de irmã para irmã. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então ela completou. Eu até conversei com o Daniel. Ele pareceu um pouco surpreso, mas nada que não se resolva com uma boa conversa. Eu senti um frio no estômago. Você falou com o Daniel? Claro, ele é sensato e sempre foi próximo da Débora. No fundo, acho que ele entenderia. Meu corpo tremia. Mas não por raiva, por choque. Pela dor de entender que, na visão da minha mãe, meu casamento era uma peça móvel no tabuleiro emocional da irmã. Que o amor, a história, o esforço, tudo podia ser remanejado em nome da família. E o que a Débora acha disso? Ela ficou emocionada. Disse que se você aceitasse, seria a maior prova de amor que alguém já fez por ela. Ali, eu entendi que, para elas, eu não tinha rosto. Era só a estrutura, onde a história da outra podia acontecer. Voltei para casa em silêncio. Daniel me esperava com 2 xícaras de chá
E aquele olhar que ele só faz quando percebe que algo me desmoronou por dentro. Sentei no sofá e disse: ela quer que eu dê meu casamento pra Débora. Tudo. Inclusive você. Ele arregalou os olhos. Deu uma risada curta, nervosa. Você tá brincando. Ela foi até você? Me ligou ontem. Achei que fosse pra perguntar do buffet. Ela começou a falar da cerimônia da Débora, que ia ser difícil conseguir tudo a tempo, que a sua festa já estava pronta, que seria lindo unir todo mundo. Fiquei tentando entender se era sério. Daí desliguei e achei melhor te esperar. Eu me encolhi. Ela não acha que é absurdo, Daniel. Ela acha que é justo. Nos dias que seguiram, minha mãe manteve a pressão sutil. Mandava mensagens com ideias de como adaptar o casamento sem perder o que já foi investido. Enviava fotos da Débora experimentando vestidos brancos. Uma delas era o da minha avó, o mesmo que eu passei meses ajustando. Na legenda escreveu: ela ficou linda, filha. Sua avó se emocionaria. Fiquei uma semana sem responder. Daniel tentou me animar sugerindo que a gente fizesse algo novo, do zero, só nosso. Mas eu não queria recomeçar. Eu queria me reconhecer. Queria que alguém dissesse: isso é seu, e ninguém pode tomar. Liguei para meu pai. Contei tudo. Ele suspirou do outro lado. Ah, filha, sua mãe tem dessas ideias. Melhor deixar passar. Você acha justo, pai? Justo não é. Mas sua irmã tá fragilizada. Talvez ceder agora evite mais problema depois. Mais problema para quem? Silêncio. Para todo mundo. A resposta me atravessou. Porque estava claro. Todo mundo não me incluía. Evitar conflito valia mais do que me proteger. Voltei ao consultório depois de alguns dias afastada. Atendi 2 pacientes e desmarquei o resto. Me sentia desconectada. O lugar onde escutava tanta dor já não comportava a minha. A gota final veio numa mensagem da minha mãe. Se você realmente não quiser ceder, entendo. Mas saiba que está magoando profundamente a Débora. E isso vai ter consequências. Pense bem. Eu reli essa frase tantas vezes que ela virou ruído. Naquela noite, tomei um banho demorado. Coloquei o vestido da minha avó num cabide de veludo. Sentei na cama, em silêncio. E entendi que não era só sobre o casamento. Era sobre quem eu sempre fui naquela família. A ponte, o suporte. Aqui entende. Aqui não diz não. Na manhã seguinte, mandei uma única mensagem para minha mãe. Não vou ceder. Nunca mais. Ela não respondeu. Débora me bloqueou nas redes sociais. Meu pai parou de ligar. E pela primeira vez em muitos anos, eu respirei sem me sentir culpada por existir. Comecei a fazer caminhadas curtas no bairro. Precisava me movimentar, sair da casa que já não parecia minha. Os móveis estavam todos no lugar, mas meu corpo não. Parecia que algo dentro de mim não cabia mais ali, como uma roupa que você usou por anos, e de repente percebe que nunca serviu. Passei a observar outras mulheres na rua com mais atenção. Uma sentada na calçada esperando um ônibus, outra atravessando com sacolas, uma terceira saindo do salão. E me perguntava: quantas delas também abriram mão de alguma coisa que era sua, só para manter a paz? A sensação de ser substituível, reutilizável, decorativa, como o próprio casamento que minha mãe tentou transferir de mim para Débora, começou a se transformar. No início, em raiva, depois em clareza. Uma noite sonhei que estava presa num elevador com minha mãe. Ela falava, falava, falava. Dizia que eu precisava entender, ser flexível, ser madura. E eu tentava apertar todos os botões, mas o elevador não se movia. Quando acordei, entendi. Eu estava presa há muito mais tempo do que imaginava. Lembrei de quando eu tinha 15 anos e quis pintar o cabelo de vermelho. Minha mãe disse: a Débora não gosta e vocês vão tirar fotos juntas pro álbum de família. Lembrei da viagem de formatura que recusei porque Débora tinha perdido uma prova. E eu não podia deixá-la sozinha no fim de semana. Lembrei das dezenas de aniversários em que dividi bolo e presente. E entendi. Não foi só o casamento, foi tudo. Mandei uma mensagem curta para Luciana, uma amiga dos tempos da faculdade. Ela respondeu no mesmo dia. Nos encontramos num café pequeno, sem pressa. Quando ela me viu, abriu um sorriso e disse: você tá com cara de quem acabou de sair de um cativeiro. Eu ri pela primeira vez em muito tempo. Contei tudo. A proposta, a pressão, o silêncio. A forma como até Daniel tentava me animar sem entender que o que eu perdi não era um evento. Era a chance de ser vista. Ela ficou em silêncio. Depois disse: você não perdeu. Você enxergou. E isso é muito mais difícil. Voltei para casa leve. Pela primeira vez comecei a pensar não no que eu deixei para trás, mas no que eu não quero mais carregar. Enviei um e-mail para o fornecedor do buffet e pedi reembolso do que fosse possível. Para o coral, deixei pago como agradecimento. Para a fazenda, agradeci e disse que quem sabe um dia eu voltasse. Não para casar, mas para caminhar entre as árvores. Na semana seguinte, Daniel e eu conversamos sobre fazer algo simbólico. Não um casamento alternativo,
mas um marco só nosso. Um ritual para enterrar o que não servia mais e plantar o que a gente realmente queria. Ele sugeriu uma viagem. Eu sugeri um pequeno ritual no quintal da casa dos meus avós, hoje abandonada. Era lá que eu passava as férias, onde minha avó me ensinou a costurar, onde o vestido que foi violado pela proposta absurda nasceu. Entramos em contato com os donos atuais. Ainda era da família, mas ninguém cuidava. Fizeram vista grossa e deixaram. Limpei o quintal, cortei mato, recolhi pedaços de madeira. E ali, com Daniel, montei uma pequena mesa com 2 cadeiras, uma toalha branca e 2 copos. Fizemos uma troca de votos improvisada. Nada grandioso, só palavras que saíram na hora. E no fim, enterrei uma pequena caixa de madeira com uma carta escrita à mão. Não para Daniel, mas para mim. Nela escrevi: eu prometo nunca mais me abandonar por medo de desapontar os outros. Depois disso, algo em mim se ajeitou. Não como um estalo, mas como um móvel pesado que finalmente encontra o encaixe certo no chão. Deixei de esperar resposta da minha mãe. Deixei de pensar se minha irmã ia refletir. Deixei de tentar justificar a dor que senti para quem jamais se incomodou em entendê-la. E naquele silêncio, construí meu próprio lugar. Mas fica comigo até o final, porque o que veio depois disso não foi vingança, nem reconciliação. Foi algo muito mais poderoso: liberdade. Voltei para casa, sem esperar arrependimentos. Minha mãe não era do tipo que pedia desculpas com palavras. Sempre preferiu o silêncio, os recados indiretos, os embrulhos com bilhetes ambíguos. E dessa vez, não haveria presente simbólico. Ela sabia que não adiantava. No dia seguinte, minha irmã me enviou uma mensagem inesperada. Uma foto nossa, ainda crianças, vestidas de noiva com lençóis na cabeça. Na legenda, só uma frase. Era para sermos as 2. Eu encarei a tela por minutos. E respondi com outra imagem. A do vestido original da vovó, pendurado em uma arara. A frase que escrevi foi curta, mas definitiva. Nem tudo precisa ser dividido. Ela não respondeu. Alguns dias depois, decidi ir até a casa abandonada dos meus avós novamente. Sozinha, dessa vez. Queria respirar aquele quintal em silêncio. Sentei no chão de terra batida, encostada no velho muro descascado. Fechei os olhos e imaginei a Helena de 7 anos brincando de ser invisível para não atrapalhar os adultos. Ela ainda morava ali, em alguma dobra da minha memória. Falei em voz alta. Você não precisa mais se esconder. Me ouvi. E me acreditei. Naquela noite, Daniel me recebeu com uma pizza e uma vela acesa na sala. Sem palavras grandes, sem simbolismo exagerado. A gente sentou, comeu em silêncio e depois dançou ao som de uma música que eu nem lembro qual era. Só lembro da sensação, estar inteira, sem dever nada a ninguém. Um mês depois, recebi um convite da clínica onde trabalhei por um tempo antes de abrir meu próprio consultório. Era para coordenar um novo programa de atendimento psicológico a mulheres em situação de sobrecarga familiar. Não como terapeuta tradicional, mas como mediadora de rodas de escuta. Aceitei sem pensar 2 vezes. Ali, reencontrei não só pacientes, mas versões minhas em cada fala, cada choro, cada história de alguém que aprendeu a se calar para caber em lares que exigiam silêncio como prova de amor. Passei a escutar mais profundamente do que nunca, porque agora eu sabia o som exato do que não é dito. Numa das rodas, uma mulher de 50 anos contou que abriu mão da própria casa para o irmão morar com a mãe. Outra disse que cancelou seu noivado porque a irmã estava grávida, e a família não queria 2 celebrações no mesmo ano. Eu apenas assenti, e disse: você não é egoísta, você só cansou de ser fundo para os outros se apoiarem. Nesse momento, uma senhora tocou meu braço e disse: é a primeira vez que eu sinto que posso dizer isso sem culpa. Voltei para casa nesse dia com uma certeza tranquila. Talvez eu nunca tivesse a família que sempre sonhei, mas estava construindo algo ainda mais precioso. Um espaço onde ninguém precisasse pedir desculpas por ser quem é. E isso para mim era um recomeço. Abrir mão do casamento foi só a superfície. A renúncia verdadeira foi muito mais profunda. Precisei abrir mão da expectativa de que um dia minha mãe me enxergaria como filha inteira, e não apenas como estrutura de apoio para a filha que ela sempre escolheu proteger. Demorei a entender que não era sobre perdão, era sobre prioridade. Pela primeira vez na vida, eu era minha. Foi num fim de tarde comum que a ideia veio. Eu conversava com uma paciente no encerramento de uma roda de escuta. Ela havia contado que sentia falta de ter um lugar onde pudesse existir sem ser julgada pelas escolhas que fez ou pelas que deixou de fazer. Eu ouvi aquilo e uma frase brotou na minha boca antes de eu pensar. Talvez a gente precise de uma casa só nossa. A frase ecoou por dias. Passei a procurar lugares. Nada muito grande. Um sobrado, talvez. Um espaço onde mulheres pudessem se reunir, conversar, descansar, existir sem ter que explicar tudo.
Um lugar onde não se precisasse performar força, nem se desculpar por cansaço. Encontrei uma casinha antiga, quase esquecida, no bairro onde morei com meus avós. Precisei de reformas, licenças, tempo e ajuda. Mas consegui. Com o apoio de Daniel, de algumas colegas da área e de mulheres que conheci nas rodas, nasceu a casa inteira. O nome veio de uma anotação no meu diário. Quero ser inteira, não aceita por partes. Na entrada, uma placa discreta. Dentro, uma biblioteca comunitária, uma sala com almofadas, paredes pintadas em tons de barro e areia e uma varanda onde o tempo parece parar. A casa inteira não virou moda, nem manchete, nem objeto de hashtag, mas virou abrigo real. Mulheres de diferentes idades passaram por ali. Algumas ficaram por horas, outras por semanas. Uma só entrou, chorou em silêncio e foi embora. E tudo bem, Débora não apareceu, nem minha mãe. Mas um dia, recebi uma caixa pelos correios, sem remetente. Dentro, o vestido da vovó e um bilhete com uma letra familiar. Devolvo o que nunca deveria ter saído das suas mãos. Não chorei, não liguei, não respondi. Só dobrei o vestido com carinho, coloquei numa prateleira da casa inteira e escrevi uma pequena etiqueta: herança legítima. Hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter dito não, eu sorrio. Porque dizer não foi a primeira vez que eu disse sim pra mim. Daniel e eu vivemos tranquilos. Sem festa, sem álbum oficial, mas com histórias que ninguém pode nos tirar. Às vezes, sentamos na varanda da casa inteira e ele me pergunta como eu consegui atravessar aquilo tudo. Eu respondo, parando de pedir licença para ocupar o meu espaço. E se essa história te emocionou ou te lembrou de alguma parte sua que você precisou esconder para manter a paz, compartilha com alguém. Talvez essa pessoa também esteja precisando saber que está tudo bem em deixar de agradar e começar a existir inteira.